Até você falou um negócio engraçado, pelo menos para mim, que a gente está antes dos 30 se conhecendo. Deus está lá nos ajudando, né? E depois dos 30, vai lá, vai-te embora, meu garoto, segue a vida. Então, aí eu sei que antes dos 30, eu, né, sempre forte, né, firme. Só que agora eu tô numa fase, doutor, e eu que eu vou te falar por mim, eu tô numa dificuldade de dormir. E olha que assim, o que que eu, aí às vezes eu uso não sei o termo certo pra falar, mas eu uso umas, entre aspas, trapaças, porque ler me dá sono. Então eu comecei a ler mais, até adquirir conhecimento por causa disso, que tá me ajudando a dormir. Mas antes eu era um cara que se pudesse me colocar em cima da pedra, eu dormia. Dormia no meio de caixa de som. Agora, hoje, para eu pegar no sono, a dificuldade. Aí saber o que está por trás disso, né? Você tem quantos anos? Ô, doutor, a rede nacional vivo. Aí, ó, agora sim. Caramba. Eu tenho 34. Tá novo, né? Mas olha, depende. Você faz higiene do sono, né? A higiene do sono tem relação com muito estímulo. Então, se tiver muito estímulo celular, TV, luz branca, né? Tudo isso pode afetar o seu sono. Se você tem um trabalho que você fica muito estressado, tem muitos picos de estresse, isso tudo influencia. Então, as pessoas elas vêm tendo mais dificuldade para dormir porque elas vêm estado muito alertas, né? Principalmente por causa do celular. Antes a pessoa no banheiro ela ia e ficava 10 minutos e sai do banheiro. Hoje a pessoa ela se deixar ela fica lá meia hora. E zero Candy Crush. Verdade. Né? Então é assim, é muito estímulo visual, né? E esses estímulos visuais ele atrapalha a gente capta pelo olho e ele atrapalha lá a produção de melatonina, sua glândula pineal. Então existe essa influência. Tanto é que o orientado é a pessoa fazer a higiene do sono. Isso é o que você está fazendo, uma higiene do sono. Você pegar o livro para te ajudar a dormir, porque você provavelmente já desligou as luzes, você está com a luz ali só da leitura. O ideal até, não sei se você está lendo no celular, né? Ideal se você fosse num É um Kindle. Kindle, né? Que é luz branca, né? Na É, verdade, o Kindle ele tem as suas configurações, ele tem o modo escuro, que é o tema que você pode mudar, mas o Kindle ele já tem uma luz que é o tom mais amarelado, aquele branco quente, né? legal. Sim. Isso, o tom opaco. Então ele fica uma imitação bem de livro, até porque que nem essa luz que eu tenho aqui, tá aqui agora para mim para fazer esse podcast, então ela é muito branca. Então se eu colocar uma luz dessa para ler o livro, acho que eu acordo mais ainda, né? Então o Kindle tá me dando essa boa referência. Até recomendo, assim, o Amazon patrocina nós, que o Kindle é muito bom. Ó, tem uma paciente muito querida minha que está no Instagram, ela se chama Haline. Ela falou aqui, meditação guiada, tem no Spotify com a luz apagada. E isso é uma coisa muito boa mesmo, que pode fazer parte da higiene do sono. Outra coisa, óleo de lavanda, você pode comprar óleo essencial de lavanda, você compra um difusor, colocar água, pinga ali 10 gotas antes de dormir, então tudo isso são estímulos de trazer o seu corpo para você sair daquele modo operante de alerta, de trabalho, e você entrando num estado mais de calma, né? Meia hora antes, isso naturalmente ajuda você a pegar no sono. Só que as pessoas estão ficando sempre muito alertas, né? Então, as pessoas vêm tendo uma dificuldade para dormir. E, infelizmente, tem muitas pessoas que começam a fazer uso de medicações para dormir. Só que tem uma coisa que é o seguinte: o nosso sono ele tem fases. E nós temos uma fase profunda que se chama REM, né? REM, REM, que significa o movimento rápido dos olhos, né? Então, quando a pessoa está de olhos fechados, os olhos se mexem rápido. Isso é uma fase do sono, é uma fase profunda, e é a fase onde o corpo ele está se limpando, ele está fazendo uma faxina, tanto também cerebral. E quando a pessoa faz uso de medicamentos, né, ela pode entrar numa fase para dormir, mas ela não aprofunda, ela não entra nessa fase. Então, esse processo de limpeza, vamos dizer assim, fica prejudicado.
Tá, Então, só o fato da pessoa dormir não quer dizer que isso aconteceu, entendeu? entendi. Então, pô, se for fazer isso, melhor usar melatonina, Ah, não. né? Mas, Pelo menos é o hormônio que o seu corpo estaria produzindo, né? Ou magnésio, o complexo B, que são alimentos que podem te ajudar a produzir a sua própria melatonina, até a serotonina em doses baixas. Tá? Então, e fazer a higiene do sono. Vocês são jovens, né? Têm menos de 40 anos, então isso aí, normalmente, só essas higiene do sono já ajuda. E vocês observarem como é que tá. Lembra que eu falei da questão de vocês observarem o seu corpo? Ele está te mostrando alguma coisa. Então, como está sendo a sua rotina, como você está lidando com a sua rotina, que está fazendo com que você, Pedro, esteja assim muito alerta, com dificuldade para dormir, diferente de antes. ai, doutor, da minha rotina em si, ó, eu tô agora indo mais pra academia, assim, do que antes até, só que eu tô treinando à noite, então, assim, tipo, cerca de 9 horas da noite até as 11 da noite eu tô na academia, né, em 3 vezes por semana. Uma coisa que eu percebi é que eu tô com excesso de café. Então eu tomo café 3 vezes durante o dia, na parte da manhã, na tarde e às vezes eu Uhum. repito essa parte da tarde que eu conto 3 vezes. E como eu sou da área da tecnologia, e um dos meus hobbies que eu amo muito de fazer desde criança é jogar videogame. Então eu tenho esse. Então às vezes eu com aquele outro meu irmão gêmeo ali, ó, o Tom, a gente às vezes vai pegar uma sexta-feira e a gente fica até 2 da manhã jogando. Então, Só um pouquinho. às vezes eu acredito que, como o senhor falou, doutor, acho que é muito celular também, muito eletrônico assim, e eu tenho luz branca pra caramba em casa já. É, isso. Uma luz que você pode usar, que ela não tem essa interferência, é a luz vermelha. Ela não faz ela é uma onda, né? O comprimento de onda, ela não tem esse efeito. Que é a luz azul, na verdade, né? Que ela tem esse efeito de atrapalhar a nossa melatonina. Videogame, né? Você tá no videogame, é visual, é barulho, você tem um estado de atenção, de alerta É, total. Isso aí vai afetar com certeza o seu a sua hora de dormir, né? Vocês já repararam nas lentes das pessoas que ela reflete uma cor azulada? sim. Tanto que a minha tem aquele Será que é? anti-blue lá que eles falam. Isso. E por que isso? Sabe por quê? Não. É para refletir a luz azul para não atrapalhar a sua melatonina. Pô, eu tenho o negócio e não sabia. Então, assim, pensando nisso, né? Porque realmente a luz azul ela atrapalha, né? Ela tem esse efeito meio da nossa glândula pineal. Então, é uma questão de você ver nos seus hábitos, né? E aí, se você fica tendo privação do sono, porque agora, quando depois dos 40, isso vai ficar mais evidente, mais intenso. Então, isso vai exigir de você um pouco mais de equilíbrio. Né? Que agora você ainda dá conta, entendeu? Pedro Rinde. Então, é uma coisa de você estar observando, né? Então, assim, tudo é nosso hábito, né? Então, dependendo realmente da carga de estresse. Quer dizer, uma coisa que não é legal, malhar à noite. Não é legal. Tomar café no final da tarde também não é legal. Café, cafeína e estimulante. Isso pode atrapalhar o sono. Ele também é diurético, só pode precisar ir ao banheiro para fazer xixi. Pode atrapalhar seu sono. Vai malhar à noite? Você vai malhar, você vai subir o seu cortisol. Você está fazendo uma atividade física Sim. intensa. Vai ter dificuldade para dormir. Entendeu? Então são coisas. A glutamato monossódico. Glutamato monossódico é um aditivo que coloca alimentos no Doritos, por exemplo. Ruffles eu não sei, deve ter também. Ele é um estimulante das nossas papilas e dá uma sensação de. É umami, é um paladar chamado umami. Ele dá uma sensação de vício, a pessoa fica com compulsão para comer. E ele tem glutamato, ele pode ser um estimulante cerebral, ele é excitatório, então ele pode também atrapalhar o sono. É que eu já tentei por diversas vezes tentar malhar. A academia abre 6 horas, eu tentei diversas vezes 6 horas, só que eu acordo, parece que ainda não fez o download da alma ainda, doutor. E é horrível, parece que eu vou sem força. Por exemplo, eu quero.
um exercício que eu faço muito, supino, é 20 ou 30 de cada lado. Aí quando eu vou fazer, na parte da manhã, é 10 de cada lado, porque eu tô sem força. Aí é horrível. Então, aí eu me encontrei melhor e ter uma rotina melhor de exercícios na parte da noite. Mas acredito que realmente está me afetando, porque depois que eu comecei a fazer à noite, eu comecei a ter essa dificuldade de dormir. Olha aí você fazendo associação. Aí, doutor, eu me consultei, ó, é verdade. Então é isso, é você se conhecendo, né? E você ir percebendo esses hábitos, mudando esses hábitos, né? E aí tiveram uma pergunta aqui no Instagram, a progesterona. Então, por exemplo, a progesterona é o hormônio que a mulher produz, e em média, em torno de 50 anos vai diminuir a produção, e ela tem uma ação muito boa para dormir. Então, algumas mulheres que começam a apresentar insônia, pode ser por isso. Então, quando começa a fazer progesterona à noite, isso pode ajudá-la a ela pegar no sono mais fácil, a dormir mais profundamente. Além disso, a progesterona atua no humor, deixar ela mais bem-humorada, um humor mais estável. Algumas mulheres é muito comum nessa fase dos 50 começam a entrar nos quadros de depressão, de ansiedade, de tristeza. E às vezes é só a progesterona dela que está baixa. Aí imagina, ela não consegue, ela já está ficando depressiva e triste porque está faltando esse hormônio. Ela já tem a falta de testosterona que começou lá nos 40. Ela começa a ter uns calorões que atrapalham o sono. Ela não consegue dormir, acorda cansada, já está cansada. Como é que ela vai ter um humor bom, né? Não tem como, né?